Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida, né? Desejo saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Desejo, assim, a cada um dia abençoado, cheio da graça, da misericórdia de Deus. Não sei se vocês estão percebendo que eu tô com um pouco o rosto meio inchado, gente, mas é porque andei comendo muita besteira, muita, muita coisa, muita porcaria mesmo, coisa que não presta mesmo pra nossa saúde. Eu tive uma recaída, mas hoje eu tô um pouquinho melhor, mas ainda tô meio inchada. Gente, vamos dando continuidade ao ensino, a reforma protestante. Quando já demos a primeira aula, estamos na segunda aula e vamos recomeçar do ponto que a gente parou ontem, gente. Então a gente parou ontem no ponto a reforma protestante, que foi um movimento inspirado aí pelo Espírito Santo de Deus. Começou no século XVI, e que propôs aí o retorno da igreja, da igreja aos princípios da palavra de Deus, né? Quanto muita coisa pregada errada, quando a gente viu que a Igreja Católica foi o movimento que, o tempo que a igreja pregava muita coisa errada, muita coisa que não estava segundo a palavra de Deus. Então veio aí esse tempo de retorno, né, para o povo retornar a falar verazmente conforme a Bíblia ela nos manda falar. E foi esse movimento que deu início às igrejas protestantes, das quais destacaram-se a Assembleia de Deus, as igrejas anglicanas, batista, metodista, congregacionais e presbiteriana, né? Esse Deus, ele usava assim um jovem chamado Martinho Lutero, para fazer aí a reforma protestante. E a gente vai ver agora ao longo da nossa lição. Lutero e a reforma. Lutero e a reforma. Mas antes vamos ler o versículo da semana, que está aqui em Salmos, primeiro do 1 ao 3, né, que diz, Salmo do primeiro do 1 ao 3, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei de Deus medita de dia e de noite. Esta pessoa que medita de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto da estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então esse é o versículo do dia. E vamos dando continuidade, gente. Lutero e a Reforma. Certo dia, Martinho Lutero, em 1483 a 1546, um monge agostiniano de 22 anos encontrou na biblioteca de seu convento uma velha Bíblia em latim. Ele ficou tão feliz em ter contato com o texto sagrado pela primeira vez, que durante semanas inteiras dedicou-se a estudá-la. Tá no fogo, viu? Dedicou-se a estudá-la. Admirado com a paixão crescente de Lutero pela palavra, Staupes, vigário geral da ordem agostiniana, em visita ao convento daquele monge, ofereceu-lhe uma Bíblia só para ele. Então, gente, a gente viu aqui que Martinho Lutero era um monge, uma pessoa naquela época, uma pessoa separada, né, pela Igreja Católica para aprender a palavra de Deus, sendo que não era a palavra de Deus, era aquilo que as autoridades que estavam acima dele ensinavam a ele. Então esse jovem não tinha o contato assim direto com a palavra para olhar, para meditar. Ele não tinha. Então, a partir do momento que ele encontrou ali no meio dos retroços daquela igreja, ele encontrou essa Bíblia e ele começou ali, né, ler a palavra de Deus. O Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, e um vigário que era o responsável pelaquela igreja, um vigário que era responsável geral da ordem agostiniana,
ele visitou ali aquele convento e assim e viu ali o amor daquele jovem pelaquela Bíblia que ele tinha achado e deu ali, presenteou ali aquele jovem com aquela Bíblia, presenteou aquele jovem com aquela Bíblia para ele mesmo, ou seja, não era mais a Bíblia do convento que estava ali jogada, mas era uma Bíblia que ele mesmo ganhou, para ele mesmo meditar na palavra de Deus. E a gente vai ver ao longo da lição que o Espírito Santo trabalhou lindamente na vida desse jovem. E assim como o Espírito Santo trabalhou na vida daquele jovem, revelando o verdadeiro querer de Deus para a vida da humanidade, Deus faz isso na nossa vida hoje. São exemplos que retratam a grandeza de Deus e que também pode acontecer na nossa vida hoje. Admirado com a paixão crescente de Lutero pela palavra de Deus, Staupitz, vigário-geral da Ordem Agostiniana, em visitar o convento daquele monge, ofereceu-lhe uma Bíblia só para ele. Foi lendo o presente que aquele homem deu, que o jovem deparou-se pela primeira vez com o texto Romanos 1:17, que revolucionaria a sua vida. O justo viverá da fé. Então, eu acredito que esse texto da Bíblia, que Paulo diz que o justo viverá da fé, eu entendo aqui que roeu no coração dele, roeu como granguena, como ferida que a pessoa tem no corpo, que vai corroendo a carne até chegar nos ossos. Eu acredito que a Bíblia, que ela faz isso com a gente, ela faz com que o coração da gente arda. E para conduzir a gente para o caminho de santidade, da verdade, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, o Espírito Santo estava tratando com esse jovem Martinho Lutero, através desse trechozinho tão pequenininho, mas muito significante para a vida do crente. O justo viverá da fé. Pouco tempo depois, Lutero foi ordenado padre aos 25 anos. Foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou. Em meio às atividades como professor, dedicava-se a estudar a palavra de Deus. Foi nesse período que viajou a pé para Roma em companhia de um monge. Passou um mês ali, tendo inclusive celebrado missas, e um dia subindo de joelhos a santa escada, desejando a indulgência, que era o perdão de pecados que o Papa prometia a quem fizesse isso. Ouviu ressoar em seus ouvidos o texto bíblico que o impressionará. O justo viverá da fé. A experiência foi tão forte que Lutero imediatamente se levantou e saiu envergonhado. De volta, lançou-se novamente ao estudo das Escrituras, o que aconteceu a seguir. Ele mesmo conta, desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei a estudar da Epístola aos Romanos, porém logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho, 16:17, que a gente leu ontem. Eu detestava as palavras justiça de Deus, porque conforme fui ensinado, a considerava como um atributo do Deus Santo que o leva a castigar os pecadores, apesar de viver irrepreensivelmente como um monge. A consciência me mostrava que era pecador perante Deus. Assim odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. E então, gente, a gente viu aqui que ele começou a ensinar a palavra, começou a ensinar aquilo que virou um professor e começou a ensinar ali as pessoas. E foi até Roma, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, ele foi até Roma junto com o monge para ali fazer a sua indulgência, que era o quê? A gente já falou sobre isso, que era o Papa naquela época erroneamente pregava que as pessoas teriam que comprar um lugarzinho para chegar no céu. E o Espírito Santo tratava ali com ele que
o justo viver, que o justo ele vive da fé. Então ele subiu, quando ele falou aqui, a gente viu aqui no relato, a escada santa, e como ainda tem hoje, num lugar não tão perto daqui, tem um lugar chamado Morro da Conceição, que a gente vê assim o declínio espiritual daquelas pessoas, que eles sobem com braço, com perna, para oferecer ali a Deus sacrifício de tolo, que não é a Deus, né, mas é os demônios que essa igreja ela ensina, né? Que a gente não vai falar muito desse assunto, que tem vários vídeos aí falando sobre isso. E o Espírito Santo de Deus, ele tratou ali, fez ele lembrar, que o Espírito Santo faz a gente lembrar quando a gente lê e pede a Deus para a gente andar no caminho certo, e o Espírito Santo fez ele lembrar que o justo viverá da fé, né? Isso que não precisa da gente fazer esse sacrifício ali de subir, de oferecer sacrifício, porque o justo vive da fé. Deus coloca a fé no coração da pessoa, e a pessoa sente que já é salva, né? Que não precisa desse sacrifício. E quando ele começou a ver isso, e ele lançou-se novamente aos estudos, ele levantou-se assim envergonhado daquilo que ele estava fazendo. Ele se sentiu envergonhado diante de Deus, daquela fé distorcida da verdadeira vontade de Deus. Ele entendeu, né? Quantas pessoas vivem erroneamente porque são ensinadas coisas que não é segundo a palavra de Deus. Mas como muitas vezes a gente não busca na palavra de Deus o verdadeiro avivamento, a verdadeira certeza da justiça de Deus na nossa vida, a gente começa a caminhar erroneamente. Mas como esse homem aqui, ele conheceu, teve o exemplar da Bíblia na mão dele, recebeu depois uma Bíblia para ele só, ele começou a meditar na palavra, começou a aprender a palavra, e o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. De volta, lançou-se novamente ao estudo das Escrituras. O que aconteceu a seguir? Ele mesmo conta, né, desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo. Comecei o estudo da Epístola aos Romanos, porém logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus. Então ele via Deus como uma pessoa que a justiça era só um atributo de Deus. Era só um atributo de Deus. Ele não sabia que essa justiça também era através da nossa vida, que a gente vivesse uma vida assim, regrada pela palavra de Deus. A gente já era justificado por Deus, e pela essa justificação que Jesus fez na cruz, a gente já tinha conseguido receber a salvação, que não precisava. Essa salvação não era comprada, mas ele entendeu que a justificação era a justificação de Jesus no Calvário, que ele não precisava dessa indulgência, ele não precisava fazer nada quanto a isso, porque Jesus já tinha pagado o preço na cruz do Calvário. Então ele aprendeu isso, e a gente viu esse versículo 16, Romanos 16 e o 17. Vamos ler novamente, gente. Romanos 16, só para constar aqui, Romanos 16, 17. Romanos 16 e o 17. Romanos 16 e o 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro dos judeus e também do grego. Portanto, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então é pela palavra de Deus, é em Jesus que se descobre a justiça de Deus. Não precisa que a gente esteja fazendo esse sacrifício de tolo, não. Então ele descobriu isso, porque ele vivia sendo ensinado erroneamente. Porque conforme fui ensinada, considerava como atributo do Deus Santo, que eu levo a castigar os pecadores. E apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência me mostrava que era pecador perante Deus. Assim odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Ele tinha Deus como um Deus mau, que esse atributo era só de Deus, e que Deus era mau, e que ele era uma pessoa que só castigava o pecador. Mas graças a Deus que o Espírito Santo chegou na vida dele, e ele conseguiu ali compreender, né? Isso que a gente não precisa de
de fazer mais nada. Se a gente aceitou Jesus, já recebeu automaticamente a justificação, porque a justificação foi feita por Jesus na cruz do Calvário. Não precisa de a gente tá fazendo promessa, tá fazendo sacrifício de tolo, subindo escada, né, com perna, com braço, com coisa. Então, como ele aprendeu erroneamente, era preciso que o Espírito Santo tratasse ali com ele, não é isso? E esse foi o segundo estudo de hoje. Que Deus abençoe. E amanhã continuaremos para a honra e glória do nome do Senhor. Espero que todos estejam gostando, gente, porque não é fácil, né? Contamos sempre com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda de cada um, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado.